Você já teve aqueles dias em que parece que o mundo inteiro ficou um pouco mais escuro? Não aconteceu nada de muito grave, ninguém brigou com você, não teve uma má notícia, mas mesmo assim, tem um cansaço que pesa nos ombros, um aperto no peito que não sabe de onde vem, e a mente cheia de pensamentos que só puxam para baixo. Uma culpa que você nem sabe de onde surgiu. Uma tristeza sem nome. Uma inquietação que não te deixa em paz. Esses dias acontecem com todo mundo. Às vezes é o acúmulo de coisas pequenas. Outras vezes, é algo lá do fundo que a gente nem percebe, mas que vem subindo, silencioso, e toma conta sem pedir licença. E nesses momentos, é muito fácil a gente se entregar. A cabeça vai criando histórias, dúvidas, medos, e sem perceber, já estamos acreditando em tudo aquilo que nos diminui. Foi num dia assim que eu ouvi de uma senhora, daquelas de fé simples e firme, uma frase que nunca esqueci. Quando a cabeça pesa, chame São Miguel. Ele limpa o ar. Na hora, achei poético, mas confesso que não entendi direito. Até o dia em que decidi tentar. Era uma manhã pesada, dessas em que até o silêncio incomoda. Me sentei na beirada da cama, respirei fundo, e com as mãos entrelaçadas, murmurei. São Miguel Arcanjo, me ajuda. Tá difícil hoje. Não foi um milagre cinematográfico. Mas foi algo real. Eu senti uma leveza sutil, como se alguém tivesse acendido uma vela dentro de mim. Uma sensação de presença. De amparo. Como se alguém tivesse me lembrado, você não está sozinho. E aí eu entendi o que aquela senhora queria dizer. São Miguel não aparece com estardalhaço. Ele vem no silêncio, mas vem com força. Ele afasta o peso invisível, corta com sua espada aquilo que a gente não consegue ver, mas sente. Ele não vem resolver tudo por nós, mas vem nos dar coragem para atravessar o dia com dignidade, sem afundar. A espiritualidade, nesses momentos, vira escudo. Vira chão firme. Não é sobre religião, é sobre reconhecer que existe algo maior, uma força que nos sustenta quando as nossas próprias forças estão por um fio. São Miguel representa isso. Ele é o guerreiro que luta por nós quando estamos cansados demais para lutar sozinhos. São Miguel Arcanjo, proteja nossa mente de pensamentos sombrios e nos envolva com sua espada de luz. Tem uma coisa que quase ninguém ensina pra gente. Nem todo pensamento que passa pela nossa cabeça merece ser ouvido. Às vezes, estamos ali, quietos, e de repente, sem nenhum aviso, começa aquela enxurrada de ideias negativas. Você não é bom o suficiente. Vai dar tudo errado. Pra que continuar tentando? E o pior, a gente acaba acreditando. Nesses momentos, o que parece um simples pensamento vira um peso enorme, que interfere no nosso humor, nas nossas atitudes e até no nosso jeito de enxergar a vida. A mente vira um campo de batalha. E aí, como se defende disso? Como silenciar essa voz interna que só sabe puxar para baixo? Uma resposta que descobri na dor, e que depois virou prática de amor, foi a oração. Não como um ritual mecânico, mas como uma conversa sincera. Aquele momento em que você para tudo, fecha os olhos e fala com o coração aberto, do jeito que souber. Foi assim que a oração a São Miguel passou a fazer sentido para mim. Quando os pensamentos ruins apertam, eu paro, respiro, e digo em voz baixa. São Miguel Arcanjo, limpa minha mente. Me ajuda a enxergar com clareza. Tira de mim o que não vem de Deus. E parece mágica, mas não é. É fé. Em poucos minutos, as ideias vão se reorganizando. Aquela confusão mental começa a se dissipar, como neblina que se desfaz quando o sol aparece. Porque a oração tem esse poder, ela nos devolve o eixo. Ela também serve como um lembrete. Quando oramos, lembramos que não estamos sozinhos, que existe uma presença maior, forte e protetora, que caminha conosco mesmo nos dias mais difíceis. E São Miguel é como aquele soldado fiel que vigia os nossos pensamentos e se coloca entre nós e o que tenta nos ferir por dentro. Não é sobre pedir para ele resolver tudo no nosso lugar.
É sobre pedir força para não ceder, para não se entregar àquilo que nos afasta da nossa paz. E essa força vem. Vem na forma de calma, de silêncio, de um novo pensamento mais leve que surge no meio da confusão. São Miguel Arcanjo, fortaleça nossa fé e nos ajude a silenciar as vozes da dúvida e da desesperança. A gente costuma pensar que o mal só aparece em forma de grandes tragédias ou situações muito óbvias. Mas, na maioria das vezes, ele se infiltra de forma bem mais sutil. Quase imperceptível. Entra devagar, no silêncio dos nossos pensamentos, se acomoda nas pequenas frustrações, e vai crescendo ali, escondido no cotidiano. Negatividade é assim, ela chega como quem não quer nada. Às vezes é só um pensamentozinho que passa, você não é tão bom assim. Ou uma comparação automática com alguém que parece estar vivendo melhor que você. Um sentimento de incapacidade que surge depois de um erro pequeno. E sem perceber, a gente vai abrindo espaço dentro da alma para essas ideias ganharem força. Foi numa dessas fases, em que tudo parecia confuso e eu estava sempre com o pensamento acelerado, que comecei a prestar mais atenção nisso. Eu percebia que acordava já cansado, mesmo tendo dormido. As tarefas do dia pareciam sempre difíceis. E por mais que por fora tudo estivesse funcionando, por dentro algo estava desalinhado. Era como se tivesse um rádio ligado dentro da minha cabeça, passando uma programação negativa 24 horas por dia. Até que um dia, sentado na cozinha, tomando um café já meio frio, minha avó, uma mulher de oração simples e sabedoria profunda, me disse, olhando bem nos meus olhos: você precisa vigiar, meu filho. Porque nem todo pensamento vem de Deus. E quando a gente deixa entrar, ele se instala. Aquilo ficou batendo dentro de mim. Era verdade. Eu estava vigiando tudo: conta no banco, compromissos do trabalho, a vida no celular, menos o que realmente importa, a porta da minha mente, do meu coração. Foi então que comecei a conversar com São Miguel de um jeito mais íntimo, como quem chama alguém para fazer parte da rotina. Não só para me livrar dos males evidentes, mas para me ajudar a perceber as coisas enquanto elas ainda são pequenas. Antes que tomem conta. Antes que virem tempestade. Com o tempo, fui sentindo mais clareza. Não é que os pensamentos negativos sumiram para sempre, mas hoje eu os reconheço mais rápido. Eu já sei quando algo está tentando roubar minha paz. E quando isso acontece, eu fecho os olhos e digo: São Miguel, me ajuda a ver o que eu ainda não estou enxergando. Me mostra onde eu estou deixando brecha. Me dá firmeza para não alimentar o que não me faz bem. E ele vem. Não com trovões ou sinais sobrenaturais, mas com uma leve lucidez que vai se instalando aos poucos. Com uma calma que faz a gente voltar pro próprio centro. Com uma força suave, mas firme, que nos lembra: você tem escolha. Você não precisa aceitar tudo que sua mente te diz. Manter vigilância espiritual é isso: aprender a dizer não às vozes que não são suas. É não permitir que pequenos pensamentos negativos virem grandes monstros dentro de você. E São Miguel é o companheiro fiel dessa caminhada interna. Ele não só defende, ele ensina a gente a se defender. E isso muda tudo. São Miguel Arcanjo, desperte em nós o discernimento para reconhecer o mal e a coragem para rejeitá-lo. Tem dores que a gente não fala para ninguém. Às vezes nem a gente mesmo entende direito. São aquelas feridas antigas, que ficaram ali, mal cicatrizadas, e que, de tempos em tempos, voltam a doer. Pode ser algo que ouvimos na infância, um relacionamento que deixou marcas, um erro que nunca conseguimos perdoar em nós mesmos. E aí, mesmo que tudo pareça bem por fora, tem um buraco por dentro que insiste em lembrar: ainda não passou. É aí que a negatividade encontra terreno fértil. Ela entra por essas rachaduras, se instala no silêncio, e vai crescendo no escuro. E de repente, ela já está controlando nossas emoções, nosso jeito de nos ver, nossas decisões. Você começa a duvidar de si, perde a alegria sem motivo claro, e se sente meio desconectado de Deus,
dos outros e até de você mesmo. Foi num desses momentos que me vi precisando mais do que proteção externa. Eu precisava de cura interior. E foi aí que São Miguel ganhou um novo significado para mim. Até então, eu o via como um guerreiro que lutava contra o mal lá fora, contra perigos visíveis, contra tudo que pudesse me ameaçar. Mas nesse período, entendi que ele também é aquele que entra no nosso mundo interno e luta pelas partes de nós que estão machucadas e esquecidas. Numa noite em que eu me senti especialmente triste, sem saber muito bem porquê, parei tudo, me ajoelhei no quarto escuro e falei em voz baixa: São Miguel Arcanjo, entra onde eu não tô conseguindo entrar. Tem coisas dentro de mim que eu não consigo organizar. Tem dores que eu não consigo explicar. Cura o que eu nem sei nomear. E foi como abrir uma janela dentro da alma. Não foi um alívio imediato, mas foi o início de uma limpeza. De uma reordenação. Um processo silencioso, mas muito real. E aos poucos, fui sentindo algo mudar. Um pensamento negativo que antes parecia gigante perdeu a força. Uma lembrança dolorosa perdeu o veneno. Uma culpa antiga foi suavizada pela compreensão. São Miguel tem esse poder. Não só de proteger, mas de purificar. Ele não vem para esconder nossa dor, mas para nos ajudar a enfrentá-la com dignidade. Com ele, a gente começa a entender que pensamentos negativos não definem quem somos. Que feridas não precisam ser prisões. Que sentimentos pesados podem ser transformados em aprendizado e força. E quando a gente convida São Miguel para cuidar da mente e da alma, não estamos só pedindo livramento. Estamos pedindo transformação. E ele atende. Com delicadeza, com luz, com firmeza amorosa. Porque ele é isso, um guardião da nossa essência, um curador da nossa verdade interior. São Miguel Arcanjo, cure nossas feridas emocionais e purifique nossos pensamentos com sua presença celestial. Existem fases em que o mundo inteiro parece mais cinza. Os dias passam devagar, como se arrastassem os nossos pensamentos junto. O que antes dava prazer perde o sentido. A vontade de conversar some. A alegria fica ausente, e o cansaço se instala até nas coisas mais simples. Dormir não alivia. Comer não conforta. A fé parece distante. Talvez você já tenha passado por isso. Ou talvez esteja passando agora. É nesse tipo de fase que a negatividade encontra espaço. Ela se apresenta com uma aparência quase irracional: não vai dar certo. Você está sozinho. Não adianta tentar. A gente não percebe, mas essas frases começam a se repetir na mente como se fossem verdades absolutas. E, quando menos esperamos, já estamos vivendo debaixo de uma nuvem escura, tentando sobreviver num lugar onde a esperança mal consegue respirar. Mas existe uma verdade que nenhum pensamento negativo consegue apagar, mesmo que a gente esqueça dela por um tempo: a luz nunca deixa de existir. Ela pode parecer apagada, escondida, distante, mas ela continua ali. Viva. Às vezes bem pequena, como uma vela numa noite de tempestade. Às vezes forte como um sol que rompe as nuvens depois de dias de chuva. E é nessa luz que São Miguel caminha. Ele não aparece só quando tudo está desmoronando. Ele está presente o tempo todo. Mas é nos momentos mais escuros que ele se aproxima de um jeito diferente, mais protetor, mais firme, mais silenciosamente poderoso. Ele não chega fazendo barulho, mas sua presença transforma tudo. Porque ele carrega a certeza de que a escuridão nunca tem a palavra final. Eu me lembro de um período da minha vida em que tudo parecia fora de lugar. Nada me preenchia. Me sentia exausto sem motivo, como se algo estivesse sugando minha energia de dentro para fora. Eu tentava manter a aparência de normalidade, sorria por fora, mas por dentro estava quebrado. Numa madrugada, sem conseguir dormir, me sentei na beirada da cama, olhei pro chão e falei quase sem voz: São Miguel, se você tá me ouvindo, por favor, fica aqui comigo. Só fica. Foi a oração mais simples que já fiz. Mas foi também uma das mais sinceras. E,
naquela noite, algo aconteceu. Não foi algo visível, não teve luzes nem arrepios. Foi interno. Um sentimento de acolhimento silencioso. De companhia. De que, mesmo sem entender nada, eu não estava mais sozinho. A partir dali, as coisas começaram a mudar. Lentamente. Um pouco mais de ânimo para levantar. Um pensamento positivo no meio de muitos ruins. Uma lembrança boa no meio de tantas dores. A luz, aquela mesma luz que parecia apagada, estava voltando. E eu sabia, São Miguel estava ali. Lutando por mim. Comigo. E essa é a mensagem que ele traz. Mesmo quando tudo parece perdido, a luz volta. Mesmo quando a dor parece ter vencido, ela enfraquece. Mesmo quando a alma está em pedaços, ela pode ser reconstruída. São Miguel representa essa força que não grita, mas que permanece. Que não aparece só no momento do livramento, mas que caminha ao nosso lado durante todo o processo. Ele nos defende do mal externo, sim, mas talvez sua missão mais linda seja essa: nos lembrar que o mal interno também pode ser vencido. E com ele, pode mesmo. São Miguel Arcanjo, ajude-nos a combater a negatividade, renovando nossas forças com sua luz divina. E aí, minha gente, gostaram do conteúdo de hoje? Eu espero que, assim como eu, vocês tenham sentido essa energia de São Miguel, trazendo clareza, proteção e luz para a nossa vida. Porque, no final, a batalha contra a negatividade é algo que todos nós enfrentamos, mas com fé, com a ajuda de São Miguel e com a nossa força interna, nada é mais forte do que a luz que podemos cultivar em nosso coração. Agora, antes de terminar, quero saber de vocês. Qual parte do vídeo mais tocou seu coração? Tem alguma experiência que você quer compartilhar sobre como superou os momentos de negatividade? Comente aqui embaixo, vou adorar ler e conversar com vocês sobre isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo inspirador e transformador como este. E claro, deixe o seu like se você sentiu que essa mensagem foi importante para o seu dia. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Que a proteção de São Miguel esteja sempre com você.